nossa meditação, o Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, conforme João, capítulo 14. Somente o versículo 6. Evangelho segundo João, ou conforme João, ou de João, capítulo 14, versículo 6. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, um texto muito conhecido. Hoje as crianças permanecerão no templo, não irão para o culto apropriado à idade. João 14, versículo 6. Precisamos comunicar com todo mundo aqui, lá em cima, né? Eu danço um pouquinho. João 14, 6. Olha o que diz a palavra do Senhor. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Lerei novamente. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Oremos. Senhor, neste momento em que ouviremos a Tua voz através da palavra, prepare o nosso coração como bom terreno para ser semeada a boa semente do Evangelho. Quanto a mim, coloco nas Tuas mãos, ó Santo Espírito, rogando a iluminação do alto, para que eu fale de Ti e não de mim mesmo. Pois importa que o Teu povo presente aqui nesta noite ouça a Tua voz, ó Deus, através da palavra. Pois importa que o Senhor cresça e eu diminua. Por Jesus Cristo. Amém. Ao pensar sobre o tempo que nós vivemos, descrito por alguns pensadores como pós-modernidade ou a modernidade que passou, lembro-me de um mito antigo da antiga Grécia relacionado a um personagem chamado Sísifo. Sísifo, após aprontar algumas, foi condenado eternamente a rolar uma pedra montanha acima. Quando ele terminava de rolar aquela pedra, ele tinha que descer e rolar novamente. E assim, eternamente, subindo aquela montanha, rolando a pedra, e assim sucessivamente. Daí vem o termo monotonia, a partir de Sísifo. Parece que vivemos mais ou menos assim, rolando pedras incessantemente, sem encontrar nenhuma resposta. Parece-me que é uma verdade inerente dessa época em que nós vivemos, que tudo é relativo. E aí não encontramos muitas respostas. Um mundo em que tudo é relativo, nada parece mais absoluto. Então, agora todos têm a sua opinião e têm o direito de emiti-la. Não importa que o indivíduo seja médico e você engenheiro, você também vai discutir medicina. Afinal, as verdades foram diluídas. As coisas são líquidas numa linguagem de Bauman. É um mundo em que nada é sólido. Esta é a era que nós vivemos, de poucas verdades, ou de muitas, ou de nada que é sólido. E aí às vezes ficamos tão perdidos como Sísifo, rolando pedras infinitamente sem chegar a lugar algum. Estamos diante de um texto muito interessante. O Evangelho, ou os 4 Evangelhos, não são biografias de Jesus, muito mais do que isso. São livros teológicos que apontam a vida, o ministério, a mensagem e, principalmente, comunicar de Deus aquilo que nós podemos compreender dele. João é o evangelho um pouquinho mais diferente dos demais. Marcos, Lucas e Mateus. João tem peculiaridades, é um texto diferente, mas ele nos quer comunicar uma coisa muito simples, que Jesus Cristo é Deus e é o Filho de Deus. E João 14... O capítulo 14 é um discurso de Jesus de despedida. Jesus já havia decidido ir para a cruz. Esse é o fim de Cristo, a cruz e a ressurreição. Mas ao dizer aos discípulos que não estaria mais com eles, os discípulos se entristecem. Então Jesus faz uma série de discursos de despedida e também de consolo aos discípulos. E João 14 se enquadra nesses discursos de despedida. E o versículo 6 nos ensina um pequeno texto, mas que nos fala muito acerca de quem Jesus é.
o maior consolo para os discípulos era compreender quem de fato era e é aquele homem, ou o Deus homem, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e algumas características dele que preenchem esse vazio existencial da pós-modernidade, essa busca por muitas coisas sem chegar a lugar nenhum. Numa época de verdades, de vidas e caminhos relativos, encontramos em Cristo o único verdadeiro caminho, verdade e vida. Ele diz sobre si 4 características nesse pequeno versículo. Eu quero falar um pouquinho de cada um. O que Jesus diz acerca de si mesmo? 4 características. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou o caminho. O termo é de estrada, com a ideia de direção. E as estradas, nesta época, estavam chegando a essa região da Palestina por Roma. Roma fazia calçamentos muito bons, de pedra. E pasmem-se, na Itália ainda existem estradas desse período, construído pelo antigo Império Romano. Os nossos construtores de asfalto deveriam ter aprendido com os romanos há 2000 anos atrás. As estradas ali estão ainda. Mas falar em caminho e estrada nessa época, indubitavelmente era falar em direção, em ter um caminho. Todos sabiam aonde aquelas estradas chegariam. Falar em caminho, falar em estrada, é falar em direção. E surge uma pergunta hoje nos nossos corações conturbados: para onde ir? Parece que foi disposto um enorme buffet com muitos pratos, e nós ficamos perdidos. Afinal, o que eu devo comer? Para onde eu devo ir? Qual o caminho a seguir? E Jesus nos mostra não um caminho, mas o caminho. O artigo é muito importante nesse texto. Cristo não é um caminho, mas é o caminho. Nesse senso, às vezes, de tamanho uso de Waze e também de Google Maps, mesmo assim ficamos perdidos. Já se sentiu assim? Sem direção, sem rumo, sem caminho, perdido? E quando nós não sabemos aonde queremos ir, não chegamos a lugar algum. Já se sentiu perdido com essa questão? Então eu respondo esta questão a partir do texto, a partir do que Cristo diz acerca de si mesmo. Eu sou o caminho. Não é um caminho, é o caminho, um único caminho. A única direção. Não há outra direção para além de Cristo. Agora você sabe a direção. Jesus é o caminho, o único, não é um, mas é o. Diz acerca de si mesmo: eu sou a verdade, a verdade, a verdade. Haviam muitos conceitos interessantes sobre verdade no tempo que Jesus deixou-nos estas palavras. Aliás, a verdade era sempre discutida nas rodas filosóficas da época, estoicos, epicureus e etc. Enfim, discutiam os meios. Afinal, o que é a verdade? O que é a verdade? A filosofia, quando chegava a uma verdade quase, não, a verdade não pode ser absoluta, tem que ser desconstruída. Parece-me que reproduzimos esse comportamento da antiguidade. É um tempo em que a verdade também nunca pode ser absoluta. É o tempo em que o absoluto não cabe mais. Olha, isso é verdade absoluta. Não, não é. Não é. Hoje parece que temos o direito de questionar até aquilo que é sólido. Se alguém enfiar na cabeça que isto aqui não é um violino, dificilmente você convencerá o contrário. Porque é a época que não quer enxergar as coisas como realmente são. As verdades são relativizadas. E agora no texto nós encontramos Cristo dizendo acerca de si mesmo: eu sou a verdade. Não é uma verdade. Não é um caminho. Todos os caminhos levam a Deus. Não levam. Só Cristo leva a Deus. Porque Ele é Deus. E Ele vai dizer: eu sou a verdade. Logo, a verdade para nós cristãos não é mais um conceito. Não é mais uma dialética, uma retórica, uma discussão filosófica ou sociológica ou de mesa de bilhar. Jesus é uma pessoa. Logo, a verdade nossa é o Deus encarnado. E o que Ele demonstrou acerca de si na sua palavra, no Evangelho. Não temos que discutir verdades absolutas. Não há absolutos. Há uma pessoa que é absoluta, Cristo. Encerra-se a angústia da busca pela verdade.
Cristo é a verdade e não uma verdade. Se ele é a verdade em detrimento de Cristo, como disse Fyodor Dostoiévski, se a verdade não se encontrar em Cristo, eu prefiro Cristo do que a verdade, porque a pessoa não é conceito. Já se sentiu em dúvida? Será que o que fazer? Será que não tenha dúvidas? Cristo é a verdade. E ele vai dizer que também é a vida, a vida, a vida. 3 conceitos interessantíssimos para a filosofia da época: Odós, aletheia, zoe, caminho, verdade e vida. É o bem mais precioso que nós temos. E o ser humano, pelo seu próprio instinto natural, preserva a sua vida. Dificilmente você conseguirá tocar os seus olhos sem piscar. Se você conseguir fazer isso, tem um médico aí que pode te atender rapidamente. Mas o instinto nosso é fechar os olhos, é protegê-los. Nós protegemos a nossa própria vida e protegemos a vida ao nosso lado também. Afinal, a vida é o bem que nós temos mais precioso. Mas vivemos hoje um pouco sem vida. Já ouviu o termo desanimado? Quando essa pessoa está desanimada. Desanimado quer dizer sem alma, desânima, sem alma. Você fala, seu corpo está aqui, mas a vida eu não sei onde está. Talvez usássemos um termo moderno para isso, depressão. Se há algo que traga a vida, que tira a alma, que deixa o indivíduo, homem e mulher, prostrados, são as doenças da alma, do coração, da mente, a depressão. Então vivemos uma era de verdades e de caminhos tão tortuosos, mas que trazem uma consequência: pessoas sem vida ou com sobrevida, pessoas que têm que, para se sentir vivos, se embriagar. Se eu não estiver alcoolizado, eu não consigo viver, porque a realidade é dura demais. Outros em drogas, outros em libertinagem de qualquer espécie que você consiga imaginar. E vivem vidas artificiais e superficiais, vidas de mentira. São atores sociais. Lá no seu serviço, você é um excelente profissional, respira fundo, bota o uniforminho, mas chegou em casa, parece que o mundo acaba. Às vezes nem tem vontade de voltar para casa, fica enrolando para o caminho. Quem sabe não tenho que dormir esta noite em casa. Porque vida de verdade só está em Cristo Jesus. Ele vai dizer: eu sou a vida. Eu sou a vida. A resposta para a depressão, para o desânimo, para o não encontrar um motivo para viver, aquela crise existencial que assola todo o ser humano, afinal viver é um risco, disse o pensador, se encerra em Cristo, porque Ele é a vida e a verdadeira vida. Se eu vim para vos dar vida e vida em abundância, vida plena, completa, de verdade, não sobrevida. No linguajar para os jovens e adolescentes, não somos zumbis, meio vivos, meio mortos. Vida de verdade só está em Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas é verdade, eu disse que eram 4. Eram 4. E talvez você nunca tenha observado a característica mais importante de Jesus nesse texto. Além de caminho, verdade e vida, ele vai dizer que ele é algo muito mais importante. São as 2 primeiras palavras. Ele vai dizer: eu sou. Do grego, ego eimi. Eu sou. Você que é um leitor atento do Antigo Testamento e passou lá por Êxodo, no capítulo 4, quando Moisés tem aquela experiência na sarça ardente com Deus, Moisés então pergunta após a manifestação do Senhor, que fala que ele volte ao Egito: mas em nome de qual Deus que eu vou lá libertar o povo do Egito? E Deus diz: em nome de eu sou o que sou. Raé, Asher, Raé. Daí vem o termo Yahvé, ou Jeová, ou Javé, transliterado, que quer dizer eu sou. Cristo agora atribui a si mesmo o título que o Antigo Testamento traz somente para o grande eu sou, para Deus. Atribui a si mesmo uma
divindade, o nome santo, que não era nem pronunciado, tamanha reverência no passado. Quando fosse grafar o nome de Deus em qualquer manuscrito do passado, o escriba se banhava, pegava uma pena de ouro para gravar o tetragrama, as 4 letrinhas hebraicas que faz o nome do Senhor, eu sou. E Cristo agora atribui a si mesmo. Jesus é Deus, nesse panteão moderno de divindades artificiais, fabricadas e personalizadas à nossa imagem e semelhança. Criamos deuses do nosso ventre, criamos deuses do nosso próprio ego, criamos deuses para nós, que nos atendem conforme nós queremos. E às vezes até chamamos esse Deus personalizado de Jesus, de Maria, de José, de Pai, de Oxum, de Ogum, de Mangá, e damos características humanas para nos servirem, como se o Criador servisse a criatura. E isso só gera mais angústia. A característica mais importante que Cristo atribui acerca de si nesse texto é expor explicitamente a todos os presentes: eu sou. Cristo é a imagem do Deus invisível. Vemos Deus em Cristo. E se nós continuássemos lendo o texto, foi a crise de Filipe, o apóstolo. Como assim? Mostra-nos o Pai. Como assim? Mostra-nos o Pai. Quem vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Irmãos e irmãs, Cristo é Deus, e em detrimento aos deuses que criamos e fabricamos para nós mesmos, para saciar o nosso ego pós-moderno, para relativizar as verdades que são absolutas, que não é conceito, é uma pessoa. Em Cristo encerra-se então tudo aquilo que nós precisamos, de um Deus verdadeiro, Cristo, de um caminho, uma direção para seguir, Cristo, de uma verdade que não seja relativa e nem caiba qualquer questionamento, Cristo. E precisamos de vida numa época em que as pessoas estão vivendo muito pouco. Nas palavras de Oscar Wilde, romancista francês, a maioria das pessoas apenas existem. Poucas são as que realmente vivem, assistem a viver. A vida de verdade só está em Cristo. Temos um vazio dentro de nós, que só pode ser preenchido por Deus. É do tamaninho de Deus o vazio que há no teu coração. Irmãos e irmãs, essa é a única verdade. Essa é a única verdade que realmente liberta-nos de todas as angústias e mazelas da nossa alma. Oremos mais uma vez. Cristo, que és Deus eterno, poderoso, e é digno de honra, louvor e adoração, nós te adoramos, Senhor Jesus. Adoramos o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, cuja nossa fé está totalmente embasada. E clamamos que o Senhor se revele a nós, de maneira a encontrarmos o caminho, a verdade, a vida, mas acima de tudo, encontrarmos em Ti o nosso único e verdadeiro Deus. Toma os nossos corações nesta noite. Eu não sei, ó Deus, como estão as pessoas que aqui adentraram. Não sei quais os seus problemas, não sei quais as suas dores, as suas questões, as suas crises existenciais, as suas depressões. Mas o Senhor as trouxe aqui justamente para ouvirem. Somente o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E que de fato seja no coração de todos aqueles que te buscam nesta noite. Em nome de Jesus. Amém.